Aproveitar que os nossos corações, os nossos pensamentos estão unidos, rogando a Deus, que é o nosso Pai, Jesus, o Mestre querido, aos nossos mentores, aos mentores do movimento espírita do Petrópolis, de todo o Brasil, a nossa eterna gratidão. Gratidão por nós estarmos hoje também, não só encarnados, mas também podendo terminar mais uma vez essa obra de André Luiz, que ela possa deixar para todos nós muitas reflexões, muitas ponderações, para que possamos usá-la como exemplo no nosso dia a dia. Que essa paz e esse amor que nos une, que sentimos, possa envolver a todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos, pela nossa família, pela nossa pátria, pelos governantes, dirigentes de todos os países do planeta Terra, possa também penetrar nos umbrais, levar um pouco de fé, luz e esperanças. Enfim, Senhor, que a nossa pequena prece, unida a tantas outras que são feitas com o mesmo objetivo, possa levar um pouco de lenitivo, onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperam. Gratidão por tudo, que assim seja. Gente, boa noite a todos aí, que a gente já chegou, hoje a gente está numa certa correria, né? A internet aqui não está muito boa. Se cair, vocês ficam aí, a gente dá um sinal de fogo qualquer, tá bom? A gente pretende, essa noite, terminar esse livro, que faltam só 2 capítulos, o 39 e 40. Correndo tudo bem, a gente fecha hoje. E a gente vai começar com ponderações. O ideal é que na nossa vida, principalmente nós brasileiros, que temos ainda muita violência dentro de nós, que nós possamos usar da ponderação ou das ponderações no nosso dia a dia. Nós ainda somos um povo passional e violento. Basta ver os nossos noticiários, que a gente tem muita violência dentro de si. E que a gente possa colocar as nossas barbas de molho. Isso é muito importante. Mas vamos ver as ponderações desse capítulo de número 39, que nós estamos fechando esse livro, e todo aquele circuito de encarnações passadas, de problemáticas entre todos aqueles personagens, que eles estão conseguindo, de uma forma muito positiva, dar conta do seu recado, que é o que a gente veio fazer aqui. Nenhum de nós aqui reencarna para fazer o mal. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, isso está lá no Livro dos Espíritos. A gente reencarna para fazer o bem, a nossa encarnação é toda projetada para ser um sucesso e na direção das leis de Deus. Quando a nossa encarnação ela não está seguindo essa diretriz, né, de seguir as leis de Deus, somos nós que estamos novamente usando mal o nosso livre-arbítrio e plantamos mais uma vez espinhos na nossa existência. Então, a gente precisa fazer ponderações. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite a todos, que eu não sei quem foi, que eu dei uma saidinha na tela, mas boa noite. No lar da bênção. Agora, a gente tem que entender que está bem próximo do menino Júlio reencarnar, mas também, lembra da Antonina, que ela tem uma promessa feita que ela receberia como filho o avô dessa atual existência que foi, na outra encarnação, um amante dela. Então, tanto a Zulmira quanto a Antonina, precisam se preparar, porque não serão reencarnações fáceis. Esses espíritos trarão um certo desconforto para toda aquela família. Então, é preciso se preparar, é preciso ponderar, né? As nossas famílias, geralmente aqui na Terra, são todas expiatórias. Com muitas exceções, as nossas famílias são por laços espirituais. Em geral, as nossas famílias aqui na Terra são por laços expiatórios, né? São laços sanguíneos e tem muita expiação. Por isso que a gente requer ponderação o dia inteiro. Então, vamos lá. As duas excursionistas, que é a Zulmira e a Antonina, ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, que é o lar da bênção, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria. Toda vez que a gente pode excursionar no mundo espiritual, um mundo espiritual superior, né? Quando a gente está no sono, é muito bom, a gente volta muito refeito, né? E ela estava nesse momento de êxtase. Afiguravam-se-lhe haver encontrado o paraíso, tão pura se lhes
desenhava no semblante a exaltação interior. No recinto amplo, que Blandina, lembra que foi Meimei, a encarnação de Meimei, a gente falou lá nos primórdios, quando a gente estudou esse livro. No recinto amplo, que Blandina adornara de flores, permutavam-lhe frases amigas e consoladoras impressões. Porque, olha só, não vai ser fácil nem para Zulmira, porque o Júlio vai ter que vencer as dificuldades que o levaram a cometer suicídio. Então, entenda bem, não vai ser uma reencarnação tão fácil assim para o Júlio, por conseguinte, nem tão fácil para Zulmira e para Amaro. E a Antonina também, que vai receber o avô, que foi dela nessa atual existência, que na existência anterior foi seu amante, não achem vocês que vai ser fácil, né? Porque houve entre ele e o futuro pai, que é o Mário Silva, um problema muito sério, né? O avô retirou, né, numa outra existência, a vida do Mário Silva. Então, veja bem, não vai ser tão confortável receber esses espíritos assim. É isso que a gente vai vendo essas maravilhas desse livro, e eles vão fazendo aquela narrativa tão suave que parece que tudo vai ser fácil. Fácil não, vai ser momentos de muita luta. Mas, se a gente seguir o evangelho, vai se tornar mais fácil. Entenda que não vai ser molezinha, não, tá? A lei de causa e efeito, ela permeia a nossa existência. Enquanto a gente continuar cometendo erros, ou seja, andando na contramão das leis de Deus, se afastando dela, melhor dizendo, a lei de causa e efeito vai permear os nossos comportamentos. É importante ressaltar que quase nunca se fala isso dentro da doutrina dos espíritos, mas ela cessará o dia que a gente não precisar mais reencarnar, que a gente for um espírito puro que já estiver andando na lei. Isso é fato, que lei de causa e efeito para quê? Se a gente já está na lei, né, a gente já está dentro da causa, então não tem efeito nenhum. Né? A gente está dentro das leis de Deus, que é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, entenda, a gente já está dentro das leis de Deus, não tem nada que ter comportamento permeado por lei de causa e efeito. A gente já vive dentro da causa. Né? Não sei se me faço entender para todos. Antonina, mais lúcida que a companheira, que era Zulmira, indagou pela razão do favor que se viam aquinhoadas, né, de estar num lugar tão maravilhoso que era o lar da bênção. O reconhecimento transbordava-lhe do coração a maneira de perfume a evadir-se do frasco. Clara, é o outro espírito, né, aquela que tem o dom da palavra, afagou-a de leve e explicou maternalmente. Olha só. Filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeiras e fases de colheita, causa e efeito. Se a gente semeou, vai chegar uma hora que aquilo que a gente semeou, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que colher. E aí, dependendo da colheita, não é muito agradável. E a colheita delas não vai ser tão agradável assim. Vão receber cada uma vai receber na sua família espíritos das quais eles têm problemas entre si. Mas é a hora, né, da colheita, é a hora de passar pela prova, pela expiação, para sair vitorioso lá no final. A prova é o desafio que nós solicitamos para a gente poder se promover. E a expiação é aquele desafio que também, de uma certa forma, né, nós precisamos passar. Para quê? Para ficarmos quites com a lei. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que elas vão ser aconselhadas. Clara fitou Antonina de modo particular e aduziu: filha, nossa Zulmira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão no passado, quer dizer, não precisa ficar abrindo os arquivos dela, até porque ela não tem tanto preparo assim. Quando os arquivos da gente de vida passada são abertos, não é agradável. A gente, às vezes, vê gente que fala assim, eu fiz TVP, descobri que eu fui rei, descobri que eu fui rainha. Quando a pessoa está naquela alegria, gente, só achando que foi bom, é porque não tem nada a ver com ela. Porque quando tem, não foi nem um pouquinho prazeroso ser rei nem rainha em vidas passadas. Porque o que a gente fez de besteira quando teve poder, não é motivo nem um pouquinho de estar orgulhoso nessa vida. Porque a gente já faz besteiras hoje. Imagina naquela época que a nossa consciência era menor. Então, assim, eu não vejo real motivo para estar feliz que fazia parte, né, da realeza na outra vida, né?
porque a gente só fez bobagem enquanto lá esteve. Então, é isso que a gente precisa compreender. Abrir arquivos de vida passada não é fácil, não. Porque vem logo aquele sentimento de arrependimento ou culpa da besteira que a gente fez, a gente fala assim, ai, lembrando disso de novo, não é tão bom. Então, filha, nossa Zumira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Ótimo. Nossa amiga prosseguiu indicando Zumira com o olhar. Está consciente de que a maternidade a espera de novo em tempo breve. Então, em tempo breve, ela ficará grávida e será do Júlio. E você? Ela perguntou. Agora, a Antonina, por estar mais preparada, ela rapidamente ela vai acessar os arquivos, né? Porque os arquivos estão mais próximos dela, porque ela já está limpando também. Com a irradiante bondade que habitualmente lhe marcava uma expressão fisionômica, acentuou. Recorda-te das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio? E aí a Zulmira, porque está com aquele assunto ali bem pertinho já do campo da consciência para, no presente momento, ela poder, ou seja, no presente momento da vida dela, ela poder limpar os porões existenciais dela, então ela logo, ela capta, porque ela tem preparo para aquilo ali, né? Sim, sou eu a cantora, lembra? Lola, né? Revejo dentro de mim os quadros que se foram. Os conflitos no Paraguai, uma chácara em Luque, a família ao abandono, que ela larga a família com um filho e o marido larga para trás. José Esteves, hoje Mário Silva, percebo o sentido de minhas segundas núpcias. Então, ela rapidamente, ela vai no arquivo e vê que ela está tendo oportunidade. Então, não é para se sentir culpada. Que bom que ela tem oportunidade agora de refazer os caminhos, né? Está com o Mário Silva, vai receber o antigo amante, que é o Leonardo Pires, né? Que matou o José Esteves, que hoje é o Mário Silva, o atual esposo dela. Que bom que ela está podendo limpar essa bagunça toda. É uma dádiva, né? Em seguida, repartindo a atenção entre as duas, prosseguiu. Brevemente, vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá o nosso Júlio na concha do coração. Olha que bonito, né? Na concha do coração. Né? Vai abrigar ele ali dentro. Né? A maternidade é quase no coração. Zulmira recolherá o nosso Júlio na concha do coração e você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem, a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. Então, olha só, as afeições transviadas, por isso que eu disse que não vai ser uma maravilha isso tudo, não. Parece, assim, nessa linguagem poética do livro, que vai ser muito fácil fazer isso, mas não vai ser, né? À medida em que o Leonardo Pires vai ser senhor da sua reencarnação futura, ele vai trazer as velhas emoções, os velhos comportamentos que entrarão em atrito ali naquele lar. E vai trazer também a animosidade que ele tem pelo Mário Silva, que vai ser seu pai. Então, vocês acham que isso vai ser fácil? Não vai, não. Nós vamos ter que torcer muito por eles, né? E eles já devem estar resolvidos lá no plano espiritual, com certeza. A finalidade da família, sempre falo para vocês, por que que a reencarnação parece que ela afrouxa os laços de família, mas muito pelo contrário, ela aumenta os laços de família, ela reforça os laços de família, né? E a gente vai ver nessa frase aí. Identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é um microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constitui a humanidade inteira. Então, olha que interessante, ele falou da família consanguínea, porque há laços de famílias que são só consanguíneas, quando a gente tem dificuldades com todas aquelas pessoas, então os laços são só consanguíneos, mas justamente são consanguíneos para se tornarem o quê futuramente? Laços espirituais. Então, voltam aqueles espíritos que têm incompatibilidade de como é que a gente fala? De gênio, né? Que não tem compatibilidade nenhuma, estão ali para, né, se afinarem.
e voltam na mesma família para quê? Para poderem trabalhar as diferenças da melhor maneira que cada um der conta. Se a gente consegue trabalhar, o que acontece? A gente transforma aquele laço consanguíneo num laço espiritual. E aí a gente começa, né, formar novas famílias. Uma vez superada aquela animosidade, aquela pessoa agora a gente ama também quer no nosso convívio, não é assim? Numa futura vida, mais uma família que eu fiz, olha que coisa boa. Daqui a pouco a minha família é quem? A humanidade inteira. Pode falar, sério. Sério. Eni, assim, se você reconhece uma pessoa que faz parte da sua família como um espírito que vem como, vamos dizer assim, um resgate, né? Como se fosse uma pessoa que vem para você tentar, né? Fazer, como é que eu vou dizer? Tentar fazer se dar bem de novo, e você tenta, 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 e não consegue, assim, esse total sucesso. Você voltaria de novo com aquele espírito outra vez para tentar ter esse sucesso total ou não? Pergunta difícil de responder. Olha só, se forem inimigos de grande profundidade, mas boa parte dessa animosidade foi solucionada, né? Ficando ainda um resquício, talvez não precise voltar tão próximo assim. Né? Porque, às vezes, o convívio mais distante acaba de vez de tirar esse ranço. Mas, se esse ranço ainda ficou muito significativo, muito, muito, o convívio distante não vai permitir essa aproximação. Né? Então, vai depender das nossas necessidades, ali naquele momento, com aquele espírito que a gente guarda uma dificuldade. Se boa parte daquilo foi equacionado, não tem porquê. Às vezes vem até dentro da nossa família, mas assim, mais distante, é um parente mais distante, que aí a gente tem aquelas dificuldadezinhas, mas a gente vai tirando de letra, porque não tem um convívio tão estreito, né? E às vezes até soluciona isso de outra maneira, né? É só um exemplo. Agora, se o ranço ficou muito grande ainda, às vezes a solução é unir o mais próximo possível de novo. Porque tem aquele lance que se fala, né? Cada um tem o seu tempo, né? Então, Sim. né? Porque você pode tentar, tentar, e a pessoa não está afim, né? Não Aí também quero, não quer. Então, não é culpa nossa, né? A gente também não é, pode, ou seja, a gente não pode fazer a vez do outro, do a gente pode outro, fazer né? a nossa, né? É. Então, se a gente executou a nossa, o melhor que a gente dava conta, porque a gente tem que entender assim, é o melhor que eu dava conta, não o melhor que existe. O melhor Uhum. que existe é Deus, né? Então, assim, mas o melhor que eu dava conta eu fiz, está feito. Aí, se a pessoa não conseguiu aproveitar a oportunidade, o azar foi dela. Provavelmente ela vai encontrar até uma outra família que vai oferecer uma carga bem parecida para ela poder trabalhar aquilo ali de outra forma. O sofrimento para aquele que mais resistiu. A gente sabe disso. Quanto mais a gente procura viver de conformidade com as leis, dentro daquilo que a gente dá conta, mais a gente vai abrandar os sofrimentos para as próximas existências. Então, é isso que a gente tem que ver. E não é se sentir decepcionado, porque eu não consegui. Ora, a gente acha, às vezes, que a gente não conseguiu porque viu que o outro não está querendo se aproximar como eu quero. Mas quem não conseguiu muitas vezes foi o outro, porque eu estou querendo. Mas ele não quer, ele quer impor de novo a sua tirania, o seu desrespeito em relação à minha vida. E a gente tem que entender que o amor exerce os limites, sim, porque lá está o dever no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu dever começa, né, o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Tem gente que é folgada. Quantas pessoas vocês conhecem que se deixar tomar conta da nossa vida, invade, desrespeita de tudo quanto é lado? Então a gente precisa pôr limites, né? Porque a própria lei de Deus, o que ela faz? Ela bota limites, não bota? A gente quer ficar sendo mal, perverso, folgado a vida inteira? Não. Mostrando que nós também, com amor, como Deus faz, a gente às vezes precisa botar um certo limite, não é com violência, né? Mas botar um limite para que o respeito, né, possa acontecer, pelo menos da minha parte, digamos assim.
Porque se o outro não quer, a gente bota barreira para que ele fique ali, né? Então, a gente precisa compreender que a gente, às vezes, acha que a gente está falhando porque o outro já não está com a mesma disposição que a gente está. Não, falha o outro que não está buscando disposição nenhuma para se reaproximar. O que ele quer é degladiar, mais uma vez, numa existência, fazendo que a lei de causa e efeito não cesse nunca entre nós. Não sei se eu me fiz compreender, né? E sim, muito obrigada. Nada. Eu vou partir aqui, ó, o parente necessitado de... vou um pouquinho mais atrás, que eu acho que vai ser melhor. A família consanguínea, que em geral é as nossas aqui na Terra, é um microcosmo de obrigações salvadoras. Micro, né, porque a família é uma célula dentro de uma sociedade, célula máter, né? As várias células vão compor os tecidos e os órgãos dentro da área de saúde, assim, dentro da biologia, para a gente compreender, né? Ou dentro da histologia, para a gente compreender. Então, nós somos pequenas células, mas que se a gente continuar a se unir, a gente vai fazer os tecidos e órgãos. Olha o sistema, o sistêmico, né, funcionando. Porque a finalidade é essa, é unir todos nós de novo. Porque a gente aqui na Terra vive dentro de um individualismo, é ou não é? Cada um por si, no seu núcleozinho, totalmente apartado do restante da humanidade. Por isso que na humanidade existe miséria, angústia, ódio, raiva e violência. Não vai existir isso o dia que todo mundo sentir-se ligados uns aos outros como irmãos, e aí eu não vou fazer mal ao meu irmão, porque, nossa, ele é tão importante quanto eu sou para mim mesmo. Então a gente vive naquele individualismo, separado, né? Então, a família consanguínea na Terra é um microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habituamos para o serviço à família maior que se constitui a humanidade inteira. Essa é a nossa família maior. Então, a humanidade inteira, como uma grande família, a gente está unidos todos em quê? Está todo mundo unido sistemicamente, né? Como os órgãos do corpo estão todos unidos entre si. Não é assim? Um dia a gente vai amar dessa forma. No momento, a gente ainda é muito individualista, infelizmente. Né? O que ainda predomina dentro de nós é o egoísmo e o orgulho que gera o individualismo. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer. Mas vencer não que ele vai querer se tornar um amigo meu, eu tenho que vencer isso dentro de mim. Eu é que tenho que vencer essa animosidade e não olhar ele como um inimigo em potencial. Se ele não quer se aproximar, isso é um problema dele, isso não é um problema meu, não é? Que a gente começa a querer se responsabilizar e gerenciar as emoções de comportamento emocional e moral do outro. Como? Eu só posso gerenciar as minhas emoções e o meu comportamento moral. Eu não posso gerenciar isso dos outros. Então, às vezes, a gente se sente fracassado porque a gente acha que tinha que gerenciar isso e não está conseguindo gerenciar. Não, a gente tem que gerenciar nós mesmos. Está gerenciado? Tá. Então, o problema do outro é do outro, né? Valendo-nos dele para melhorarmos em humildade e compreensão. Então, para a pessoa difícil na nossa vida, gente, quem aqui já não passou isso dentro da família? Como se a gente não quer tomar o caminho da violência, da truculência, o quanto que a gente trabalha humildade e compreensão. É ou não é? Mas isso não significa deixar o outro invadir a minha vida, vem e faz da minha vida aquilo que você quer. Não, não significa isso não. É limite. Tem gente que precisa de limite. Porque senão ele invade a nossa vida de novo, ele nos prejudica de novo, como ele nos prejudicou no passado. Então, cabe a gente mostrar se a gente tem mais capacidade, não fazer isso com violência, mas por limites, né? Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica, que é o que a gente tem no panorama da família, pode ver isso, em que podemos exercitar a paciência, a doçura, o devotamento até o sacrifício. Só que a gente tem que entender uma coisa, essa paciência, essa doçura, o devotamento, esse sacrifício é diferente de um para o outro aqui, é ou não é? Muitos aqui, com certeza, têm mais paciência, doçura, devotamento do que eu, sem dúvida nenhuma. Mas, às vezes, o que eu já tenho já foi um grande desafio para mim desenvolver, é isso que a gente tem que olhar. Eu tenho que continuar, claro que eu tenho que continuar. A minha meta tem que ser sempre um pouco mais à frente. Porém, não me chicotear. Eu não consigo ser tão doce como eu vejo fulano de tal sendo tão doce. Espera aí, para de comparação que isso é egóico. Mas pensa em você, o quanto você não era doce e quanto que você hoje já é doce. Isso sim, isso é legal. Sou eu me comparando a mim mesmo. Quando a gente se compara com o outro, isso é totalmente a consciência egóica que está fazendo.
E aí a gente não cresce. Isso é uma câmara de lutas. A vida vira uma arena de lutas e competições. Eu tenho que ser melhor do que o fulano, eu estou igual a ele. Não, você tem que ser melhor do que você era. É isso que você tem que ser. Por isso que eu falei, o limite, a questão da paciência, doçura, o devotamento até o sacrifício, cada um aqui vai dar em proporções diferentes. Mas o importante é a gente pensar assim, puxa, no passado eu tinha muito menos paciência do que hoje. Hoje eu já conto de 1 a 1000. Antes eu não contava nem de 1 até 2. Eu já estava botando a boca no trombone. Antes eu já estava sendo amarga na primeira, né, na primeira ofensa recebida. Hoje já recebi 150, já botei limite e não estou sendo amarga. Isso já não foi uma grande conquista da minha parte? É isso que nós precisamos fazer. Porque se eu me comparar com o outro, gente, tem sempre um outro melhor do que eu. Sempre. Não dá. Isso é muito covarde a gente fazer isso com a gente. Vamos se comparar com a gente. Veja quem você era e veja o que você está sendo hoje. Por isso a importância do autoconhecimento. Senão eu vou estar sempre me comparando a uma pessoa muito mais evoluída que eu, aí é frustração em cima de frustração. Eu gostaria muito de ser Jesus, mas entre eu e ele, nossa, tem um infinito na Hilda. Mas eu vou sempre olhando para ele. Ó, Jesus, eu não tenho toda aquela brandura que você tem, não. Mas hoje eu já não brigo na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Pô, antigamente não precisava nem da primeira, eu já estava explodindo antes de você abrir a boca, né? Então, assim, ganhei. Pô, tô melhor, né? Tô melhor. É isso que a gente precisa, é isso que ele espera da gente, que ele sabe que mudar não é do dia para a noite. Em tempos de crise, quem não tem? Crises são oportunidades da gente fazer a nossa vida melhor. A gente não gosta de problemas, porém os problemas são de suma importância para nos promover. Um problema que vem é um desafio. Se eu consigo vencer um desafio, você já parou para pensar que coisa boa? Venci um desafio. Isso não é bom? Ponto 1 para a minha evolução espiritual. São as provações, né? Na pausa que surgiu, espontânea, Zulmira indagou com simplicidade. Abnegada, benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança? Vamos fazer tudo que a gente quer, né? Me dá uma fórmula mágica para eu poder solucionar meus problemas com segurança. Quem aqui não quer? Eu queria. Vocês superarão dias alarmantes de crise espiritual, informou a orientadora prestimosa. E conquistarão o ensejo de restauração do próprio destino. Agora, repitamos, é tempo de semear. Ou seja, vive um dia de cada vez. Porque como é que eu vou saber o que tem lá? Eu pergunto para vocês. Eu só vou saber quando eu chegar lá. Mas se eu, até chegar lá, eu preparo todo o meu caminho moral, quando eu chegar lá, eu vou estar mais preparada para suportar aquele desafio? Isso eu tenho certeza absoluta. Agora, o que eu vou encontrar lá? Eu não sei. Eu só vou saber quando eu chegar lá. É ou não é? Como é que ela vai saber, como é que ela vai lidar com o Júlio nos períodos de crise dele? Ela só vai saber se ela se preparar a vida moral dele, na hora que ela viveu o período de crise com o Júlio, por exemplo, ela vai lembrar de tudo que ela aprendeu e vai tentar ir botando na prática. É assim que se faz. Alguém poderia me dizer o que eu vou encontrar quando eu chegar lá na frente na minha evolução? Eu não sei. Mas eu vou saber quando eu chegar lá. Então, é preparando o terreno que a gente vai conseguindo. Por isso que ela falou assim, agora é tempo de semear. Semear o quê? Semeia coisas boas. Para quando for a hora de você enfrentar a expiação, você ter suporte para ir tirando boas notas. Agora, o que você vai enfrentar? Como você vai agir na hora da expiação? Aí, se a gente soubesse de tudo, não era expiação, né? Já estava tudo planejado, tudo feito, na hora era tipo assim, não vou fazer prova, já tenho o gabarito, é só copiar, né? Só copiar ali as respostas, pronto, entrego. É isso que não tem gabarito. Você vai ter que responder. Então, vamos lá. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. São vocês 2 núcleos de força suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam, tanto ela quanto Antonina. Façamos da amizade um entendimento fraterno que tudo compreende e tolera. Movimenta a ajuda na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede
a benefício do seu próprio reajuste. Se a gente tem amigos, se a gente tem uma doutrina, se a gente tem uma religião, não é muito mais fácil passar pelas provações da vida e expiações do que aquele que não sabe nada. Então, é isso aí, a gente vai se preparando, não sabe o que vai acontecer exatamente, nós não sabemos como será a nossa reação, não sabemos como o outro vai agir, não sabemos da nossa reação, mas se a gente for se preparando, a gente vai chegar lá na frente, na hora da provação e expiação, mais preparado para isso aí. Então, vamos lá. Peraí que eu saí dos slides, só um minuto, vamos lá. Então, aqui foi. É natural que tanto Zumira quanto Antonina estejam um pouco ansiosa. A ansiedade me leva para o futuro, né? Assim como a depressão me carrega para o passado. É natural um pouco de ansiedade. A gente só não pode ser dominado por ela. Mas um pouco é natural, porque a gente fica assim, ai, será que eu vou dar conta desse recado, né? Eu já fali em as outras vidas. A gente é espírito que já faliu várias vezes. Mas a gente tem que se preparar com todas essas forças que tiver dentro do nosso coração para isso. Tá? Então, gente, vamos para o próximo? Vocês querem fazer alguma pergunta ou alguma colocação em relação a ele? É esse daí? Quem se cala concorda. Então, vou seguir, hein? Vou seguir. Peraí, deixa eu passar para o slide. Isso.